Tem gente que diz que a dor de mãe é a pior que existe, que não tem nada que se compare a ver um filho sofrer, a perder um filho, a ser separada de um filho. Eu acreditava nisso. Acreditava com toda a minha alma. Mas essas pessoas nunca sentiram o que eu senti naquela noite de quinta-feira, parada no corredor do apartamento da minha própria filha, ouvindo ela dizer que tinha vergonha de mim. Meu nome é Marlene Dias Ferreira. Tenho 67 anos. E essa história que vou contar mudou tudo o que eu achava que sabia sobre amor, sobre família, sobre o que significa ser mãe. Eu tinha viajado de Ribeirão Preto até São Paulo, especialmente para o aniversário de 38 anos da minha filha Beatriz. 6 horas de ônibus, porque ela sempre reclamava quando eu ia de carro, dizia que eu dirigia devagar demais, que atrapalhava o trânsito. Então fui de ônibus. Saí de madrugada para chegar antes do almoço e ter tempo de ajudar com os preparativos. Quando cheguei, Beatriz mal me cumprimentou. Estava no telefone, resolvendo coisas do trabalho, e apenas apontou para o quarto de hóspedes com um gesto rápido de mão. O quarto de hóspedes. Não o quarto que era meu quando eu visitava, porque nunca existiu um quarto que fosse meu naquele apartamento. Sempre fui hóspede na casa da minha própria filha. Deixei a mala no quarto e fui até a cozinha preparar alguma coisa para o almoço. A geladeira estava praticamente vazia. Só tinha iogurte grego, umas folhas de salada murchas e uma garrafa de vinho branco pela metade. Beatriz não cozinhava. Nunca aprendeu, nunca quis aprender. Dizia que era perda de tempo, que era mais prático pedir delivery ou comer fora. Perguntei se ela queria que eu fizesse um almoço especial, já que era véspera do aniversário dela. Ela nem tirou os olhos do celular. Disse que não precisava, que ia almoçar com uma colega de trabalho, que eu podia pedir alguma coisa pelo aplicativo se quisesse. E saiu. Fiquei sozinha naquele apartamento enorme, com piso de mármore e móveis de design que eu não sabia pronunciar o nome. Sentei no sofá da sala e olhei ao redor. Nas paredes, quadros abstratos que custavam mais do que meu carro. Nas estantes, livros de decoração que nunca foram abertos. E nenhuma foto minha, nenhuma foto do pai dela, nenhuma foto de família. Como se Beatriz tivesse nascido do nada, sem história, sem raízes, sem passado. Passei a tarde sozinha. Assisti televisão, folheei umas revistas, cochilei um pouco no sofá. Quando Beatriz voltou, já era noite. Ela foi direto para o quarto se arrumar para um jantar com colegas de trabalho. Nem perguntou se eu tinha comido, se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. No dia seguinte, o dia do aniversário dela, acordei cedo e fui até uma padaria que tinha visto na esquina. Comprei pão fresco, queijo, presunto, frutas. Preparei uma mesa de café da manhã caprichada, do jeito que ela gostava quando era criança. Coloquei um vasinho com flores que comprei na floricultura do caminho. Estava tudo bonito, tudo arrumado, esperando ela acordar. Beatriz apareceu na cozinha quase ao meio-dia, de pijama, com cara de sono. Olhou para a mesa, olhou para mim e disse apenas: "Mãe, eu não como carboidrato de manhã, você sabe disso." E foi fazer um suco verde no liquidificador. Engoli a decepção. Sempre engolia. Recolhi o pão, guardei o queijo, joguei as frutas num pote. Disse a mim mesma que ela estava estressada, que o trabalho era puxado, que não era pessoal. Sempre dizia isso. Sempre encontrava desculpas. À tarde, saí para fazer o cabelo e as unhas. Queria estar bonita para o jantar de aniversário dela. Era num restaurante chique da região dos Jardins, um lugar que ela tinha escolhido para comemorar com os colegas do escritório de advocacia onde trabalhava. Ela tinha me convidado semanas antes, por mensagem, de forma quase burocrática. "Mãe, meu aniversário vai ser dia 15, às 20 horas, no restaurante tal. Confirma a presença." Eu confirmei na hora. Estava tão feliz por ser incluída, tão feliz por ela querer que eu estivesse lá. Na mala, eu tinha trazido um vestido azul marinho que comprei especialmente para a ocasião. Discreto, elegante, de um tecido bonito que a vendedora disse que era apropriado para eventos sofisticados. Gastei mais do que deveria, mas não me importei. Queria que Beatriz tivesse orgulho de me apresentar para os colegas. Voltei do salão me sentindo renovada. Cabelo arrumado, unhas feitas, sobrancelhas aparadas. Tomei um banho demorado,
Passei hidratante no corpo todo, escolhi uma maquiagem leve. Vesti o vestido azul marinho, coloquei uns brincos pequenos de pérola que eram da minha mãe, borrifei um perfume suave que tinha ganhado no Natal anterior. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher de 67 anos que ainda se cuidava, que ainda tinha vaidade, que ainda queria ser bonita para as pessoas que amava. Meus cabelos eram brancos, sim. Meu rosto tinha rugas, sim. Mas eu estava digna. Estava apresentável. Estava feliz. Saí do quarto de hóspedes às 7h30 da noite. Beatriz estava na sala, já pronta, verificando alguma coisa no celular. Ela usava um vestido preto justo, salto alto, batom vermelho. Estava linda. Minha filha sempre foi uma mulher bonita. Quando ela me viu, levantou os olhos do celular. E a expressão no rosto dela mudou. Não foi surpresa. Não foi alegria. Não foi nem mesmo indiferença. Foi algo que eu nunca tinha visto direcionado a mim antes. Foi vergonha. Uma vergonha profunda, visceral, que ela nem tentou disfarçar. Ela me olhou de cima a baixo. Olhou meu vestido, meu cabelo, meus sapatos, meus brincos, e então disse, com uma voz calma, quase entediada, como se estivesse comentando o tempo lá fora: "Mãe, você não vai no jantar." Eu não entendi. Achei que tinha ouvido errado. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa, se o evento tinha sido cancelado, se ela estava passando mal. Ela suspirou. Aquele suspiro de quem está perdendo a paciência com uma criança que não entende o óbvio. "Não foi cancelado nada, mãe. Eu é que não quero que você vá." Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Perguntei por quê. E então ela disse. Disse olhando nos meus olhos, sem hesitar, sem gaguejar, sem demonstrar nenhum remorso: "Meus amigos vão pensar que somos pobres. Olha para você, mãe. Cabelo branco, roupa de senhora do interior, jeito de quem nunca pisou num restaurante decente. Você não combina com o ambiente." Fiquei em silêncio. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Ela continuou. Cada palavra uma faca que entrava devagar. "Os sócios do escritório vão estar lá. É uma oportunidade importante para minha carreira. Eu não posso aparecer com uma mãe que parece..." Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Que parece empregada doméstica." Empregada doméstica. Ela disse empregada doméstica. Eu que trabalhei a vida inteira para dar a ela tudo que nunca tive. Eu que acordava às 4 da manhã para organizar estoque enquanto ela dormia em lençóis limpos. Eu que vendi carro, fiz empréstimo, apertei as contas durante anos para pagar a faculdade dela. Eu parecia empregada doméstica. Meus olhos encheram de lágrimas, mas eu não deixei cair nenhuma. Não na frente dela. Perguntei com a voz tremendo o que ela queria que eu fizesse então. Beatriz pegou a bolsa, conferiu se tinha tudo e disse sem me olhar: "Fica aqui em casa, assiste televisão, pede uma comida, sei lá. Amanhã a gente conversa." Ela já estava quase na porta quando parou. Virou para trás e disse a última frase. A frase que nunca vou esquecer enquanto eu viver. "Aliás, mãe, se alguém perguntar por você, eu vou dizer que você já faleceu. É mais fácil do que ficar inventando desculpas." A porta bateu. O barulho do salto alto dela foi sumindo pelo corredor. O elevador chegou, abriu, fechou. E eu fiquei ali, parada, de pé no meio da sala, com meu vestido azul marinho e meu perfume novo e meus brincos de pérola da minha mãe. Minha filha tinha acabado de me declarar morta. Não sei quanto tempo fiquei ali parada. Podem ter sido minutos, podem ter sido horas. Eu estava em choque, completamente paralisada, tentando entender como a menina que eu tinha embalado nos braços, que eu tinha ensinado a andar, que eu tinha acordado de madrugada para cuidar quando estava doente, tinha se transformado naquela mulher que sentia vergonha da própria mãe. Quando finalmente consegui me mexer, fui até o quarto de hóspedes. Tirei o vestido devagar, com cuidado, como se ele fosse feito de vidro. Dobrei e guardei na mala. Tirei os brincos da minha mãe e coloquei de volta no estojo. Lavei o rosto, tirei a maquiagem, soltei o cabelo. Vesti um pijama velho que tinha trazido e fui até a cozinha. Preparei um chá de camomila, como fazia sempre que precisava me acalmar. O apartamento estava em silêncio absoluto. Só se ouvia o barulho distante do trânsito lá embaixo e o zumbido baixo da geladeira. Levei o chá até a varanda do quarto de hóspedes.
Era uma varanda pequena que dava para os fundos do prédio, sem vista para nada além de outras janelas e um pedaço de céu. Sentei numa cadeira de plástico que estava ali, olhando para as luzes da cidade, e fiquei pensando em tudo que eu tinha feito por aquela mulher. Pensando em todos os sacrifícios, todas as noites sem dormir, todas as vezes que eu abri mão dos meus sonhos para realizar os dela. Pensando em como eu tinha me anulado, me diminuído, me transformado numa sombra para que ela pudesse brilhar. E pensando em como nada disso tinha importado. Para Beatriz, eu era apenas uma vergonha a ser escondida, uma mancha no currículo perfeito dela. Uma lembrança inconveniente de origens que ela preferia esquecer. Naquela varanda, tomando meu chá de camomila enquanto minha filha comemorava o aniversário sem mim, algo dentro de mim mudou. Não foi raiva, não foi tristeza, foi algo mais profundo, mais definitivo. Foi clareza. Uma clareza que vinha de décadas acumuladas, de silêncios engolidos, de lágrimas que nunca derramei. Uma clareza que me mostrou, com uma nitidez dolorosa, que eu tinha passado a vida inteira tentando ser amada por alguém que nunca aprendeu a me amar de volta. E naquele momento, eu tomei uma decisão. Não sabia ainda o que ia fazer. Não sabia como ia fazer. Mas sabia com uma certeza absoluta que aquela seria a última vez que eu me permitiria ser tratada assim. A última vez que eu engoliria uma humilhação em silêncio. A última vez que eu me diminuiria para caber nas expectativas de quem deveria me aceitar como eu sou. Beatriz tinha me declarado morta. Pois bem, a mãe que ela conhecia, a mãe submissa, a mãe que sempre perdoava, a mãe que se contentava com migalhas de afeto, essa mãe realmente tinha acabado de morrer. O que minha filha não sabia era que, das cinzas dessa mãe, estava nascendo uma mulher que ela nunca tinha conhecido. Uma mulher que tinha segredos que ela nem imaginava. Uma mulher que, muito em breve, ia virar o mundo dela de cabeça para baixo. Mas isso ela só descobriria depois. No dia em que o chefe dela a chamasse para uma reunião. No dia em que ela visse uma foto na mesa dele. No dia em que ela descobrisse quem era, de verdade, a mãe que ela tinha vergonha de apresentar. Naquela noite, porém, eu apenas terminei meu chá, olhei uma última vez para as luzes da cidade e fui dormir. Amanhã seria um novo dia, e eu seria uma nova mulher. Deitada naquela cama de hóspede no escuro, eu ainda conseguia sentir o peso do vestido azul marinho que tinha tirado. Ainda conseguia sentir o cheiro do perfume que tinha borrifado com tanto carinho. Ainda conseguia ouvir, ecoando na minha cabeça, a voz da minha filha dizendo que eu parecia empregada doméstica. Mas eu também conseguia sentir algo novo. Algo que tinha ficado adormecido dentro de mim por décadas. Uma força que eu achava que tinha perdido, mas que estava ali, esperando o momento certo para despertar. Minha filha achava que me conhecia. Achava que eu era apenas uma viúva simples do interior, vivendo de pensão e de lembranças. Achava que eu não tinha mais nada a oferecer, além de constrangimento. Ela estava prestes a descobrir como estava enganada. Mas para vocês entenderem o que veio depois, eu preciso voltar no tempo. Preciso contar como tudo começou. Como uma jovem humilde de Ribeirão Preto construiu, tijolo por tijolo, algo muito maior do que qualquer um jamais imaginou. Capítulo 2. A mulher que construiu um império em silêncio. Eu me casei com Osvaldo Ferreira em 1979, numa igrejinha simples de Ribeirão Preto. Eu tinha 21 anos, ele tinha 24. Nosso vestido de noiva foi emprestado da minha prima, e a festa aconteceu no quintal da casa dos meus pais, com música de um vizinho que tocava sanfona e comida que as mulheres da família passaram 3 dias preparando. Não tínhamos nada. Literalmente nada. Osvaldo trabalhava como ajudante numa loja de materiais de construção, ganhando pouco mais que um salário mínimo. Eu dava aulas particulares para crianças do bairro, cobrando quase nada porque as famílias também não tinham muito. Morávamos num quartinho alugado nos fundos da casa de uma senhora viúva, dividindo o banheiro com outros 2 inquilinos. Mas éramos felizes. Osvaldo tinha um sonho, um dia abrir sua própria loja. Falava nisso toda noite antes de dormir, desenhando plantas imaginárias no ar, listando os produtos que ia vender, os clientes que ia conquistar. Eu ouvia tudo com atenção, apoiando cada ideia, mesmo quando pareciam impossíveis.
Em setembro de 1986, depois de 7 anos juntando cada centavo, conseguimos juntar dinheiro suficiente para alugar um ponto comercial pequeno numa rua de pouco movimento. Era um cômodo estreito, com goteira no teto e piso de cimento queimado. Osvaldo pintou as paredes de branco, eu costurei uma cortina para a vitrine e abrimos a Ferreira Materiais de Construção com um estoque tão pequeno que cabia em 2 prateleiras. Eu estava grávida de 6 meses quando abrimos a loja. Trabalhava ao lado do meu marido todos os dias, atendendo clientes, organizando mercadorias, fazendo contas num caderno de capa dura. Minha barriga crescia enquanto eu carregava sacos de cimento e conferia entregas de areia. As pessoas diziam que eu era louca, que devia estar em casa descansando. Mas eu não podia descansar. Aquela loja era nosso futuro. Era o futuro do bebê que eu carregava. Beatriz nasceu em março de 1987, numa madrugada chuvosa. Parto normal, sem complicações. Quando a enfermeira colocou aquele bebê nos meus braços, eu chorei como nunca tinha chorado na vida. Olhei para aquele rostinho pequeno, para aquelas mãozinhas fechadas, e fiz uma promessa silenciosa. Minha filha teria tudo o que eu não tive. Estudo, oportunidades, uma vida melhor. Eu ia trabalhar o quanto fosse preciso para isso. 15 dias depois do parto, eu já estava de volta à loja. Levava Beatriz num Moisés que ficava atrás do balcão. Amamentava entre um cliente e outro, trocava fralda no depósito, ninava ela para dormir enquanto conferia notas fiscais. Osvaldo me pedia para ficar em casa, dizia que dava conta sozinho. Mas eu via nos olhos dele o cansaço, via as contas se acumulando, via que precisávamos dos 2 ali para sobreviver. Os anos foram passando e o negócio foi crescendo. Devagar no começo, depois mais rápido. Conseguimos comprar o ponto que alugávamos. Depois, expandimos para o terreno ao lado. Contratamos um funcionário, depois 2, depois 5. Em 1997, abrimos a segunda filial do outro lado da cidade. Em 2003, já eram 5 lojas espalhadas pela região. Beatriz cresceu dentro daquela loja. Seus primeiros passos foram entre prateleiras de tintas e pilhas de tijolos. Suas primeiras palavras incluíam cimento e torneira. Ela conhecia todos os funcionários pelo nome. Sabia onde ficava cada produto, entendia como funcionava o negócio da família. Mas conforme foi crescendo, algo mudou. Ela começou a ter vergonha de nós. Eu percebi pela primeira vez quando ela tinha uns 10 anos. Uma coleguinha da escola veio visitá-la em casa, e Beatriz pediu para brincar no quarto, de porta fechada. Quando perguntei por que não iam para a sala, ela disse baixinho, quase sussurrando para a amiga não ouvir. Minha mãe fica com cheiro de loja. Cheiro de loja. Era assim que ela descrevia o suor do meu trabalho, o perfume do meu sacrifício. Naquela noite, depois que a amiguinha foi embora, eu fui para o banheiro e chorei escondida. Osvaldo perguntou se estava tudo bem, eu disse que era alergia e nunca mais toquei no assunto. Guardei aquela dor num lugar fundo do peito, onde já tinha outras dores guardadas. Depois vieram outras coisas. Na escola, Beatriz dizia que o pai era empresário e a mãe era administradora. Nunca dizia que a gente tinha uma loja de materiais de construção. Nunca convidava amigos para conhecer nosso trabalho. Quando a professora pediu uma redação sobre a profissão dos pais, ela escreveu que o pai gerenciava uma empresa de logística e a mãe trabalhava com finanças corporativas. Eu encontrei essa redação guardada numa gaveta anos depois. Li e reli várias vezes, tentando entender por que minha filha sentia a necessidade de inventar uma versão mais bonita da nossa vida. Uma versão sem cimento, sem suor, sem mãos calejadas. Osvaldo dizia para eu não me preocupar, que era coisa de adolescente, que ia passar. Eu queria acreditar nele. Precisava acreditar. Mas no fundo, eu sentia que não ia passar. Que aquela vergonha estava criando raízes. Quando Beatriz tinha 17 anos, em 2004, ela passou no vestibular de Direito na USP. A primeira da família numa universidade pública. Eu chorei de orgulho. Osvaldo fechou a loja mais cedo e fizemos um churrasco para comemorar. Beatriz sorriu nas fotos, agradeceu os parabéns, mas eu percebi que ela estava contando os minutos para acabar. Não queria aquela comemoração simples. Ela se mudou para São Paulo em fevereiro de 2005.
Fomos juntos ajudar com a mudança. Eu tinha preparado uma caixa enorme com mantimentos, produtos de limpeza, toalhas novas. Quando chegamos no prédio da República, Beatriz olhou para o carro cheio de coisas e suspirou. Pediu para a gente subir rápido e ir embora logo, antes que as colegas de quarto chegassem. Eu perguntei se ela não queria nos apresentar, mostrar o quarto, contar como seria a nova vida. Ela disse que não precisava, que estava tudo certo, que a gente podia ir. Subimos em silêncio. Deixamos as caixas na sala. Beatriz nem abriu para ver o que tinha dentro. Eu quis abraçar ela, dizer que ia sentir saudade, que ela podia ligar a qualquer hora. Ela me deu um beijo rápido no rosto, olhando para a porta, claramente com medo de alguém aparecer e ver os pais dela. Na volta para Ribeirão Preto, eu chorei a viagem inteira. Osvaldo dirigia em silêncio, segurando minha mão de vez em quando. Ele não precisava dizer nada. Ele também tinha sentido. Nos anos seguintes, mandamos dinheiro todo mês para São Paulo. Beatriz dizia que precisava de livros caros, de roupas adequadas para estágio. Eu vendia coisas, apertava as contas. Osvaldo reclamava que a gente se sacrificava demais. Mas eu não conseguia negar nada para minha filha. Beatriz se formou em dezembro de 2009. Fomos para a formatura, eu de vestido novo, Osvaldo de terno. Estávamos tão orgulhosos. Nossa filha, advogada formada pela USP. Quando chegamos no salão de festas, Beatriz veio nos cumprimentar na entrada. Deu um beijo rápido, disse que estava ocupada com os preparativos e pediu para a gente procurar a mesa de número 14. Ficava no fundo do salão, perto da cozinha, longe do palco onde seria a cerimônia. Passamos a noite inteira naquela mesa, sem conhecer ninguém. As outras mesas estavam cheias de famílias que se conheciam, que conversavam, que brindavam juntas. Na nossa mesa, éramos só eu e Osvaldo, olhando de longe nossa filha circular entre pessoas importantes, rindo de piadas que não ouvíamos, abraçando colegas que nunca nos apresentou. Na hora das fotos, ela veio até nossa mesa, tirou uma foto rápida conosco e disse que precisava voltar porque os amigos estavam chamando. Nem 5 minutos ela ficou com a gente. Nem 5 minutos em toda a noite. Fomos embora antes da festa acabar. Ninguém notou. Beatriz estava ocupada demais sendo a pessoa que ela queria ser. Uma pessoa que não tinha pais que fossem que donos de loja de construção. Depois da formatura, a distância só aumentou. Beatriz conseguiu emprego num escritório de advocacia renomado, foi promovida rapidamente. Ligava cada vez menos, visitava cada vez menos. Vinha para Ribeirão Preto no Natal, ficava 2 dias reclamando de tudo e voltava para São Paulo aliviada. Em 2017, Osvaldo começou a passar mal. Dores no peito, falta de ar, cansaço constante. Eu implorei para ele ir ao médico, mas ele era teimoso como uma mula. Dizia que era só estresse do trabalho, que ia melhorar. Quando finalmente aceitou fazer exames, o diagnóstico veio como um soco. Problema grave no coração. Precisava de cirurgia urgente. Liguei para Beatriz na mesma hora, com a voz tremendo, explicando a situação. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse que ia tentar vir no fim de semana, mas que estava no meio de um caso importante e não podia simplesmente largar tudo. O fim de semana chegou. Beatriz não veio. Mandou mensagem dizendo que tinha surgido uma audiência. Osvaldo fez a cirurgia numa terça-feira. Eu fiquei sozinha na sala de espera durante 6 horas, rezando, chorando. Quando o cirurgião veio dizer que tinha dado tudo certo, eu não tinha ninguém para abraçar. Beatriz apareceu 5 dias depois, quando Osvaldo já estava no quarto, fora de perigo. Ficou uma tarde, tirou fotos, postou nas redes sociais uma mensagem emocionada sobre valorizar quem a gente ama. No dia seguinte, foi embora. Tinha uma reunião que não podia perder. Osvaldo não disse nada, mas eu vi nos olhos dele uma tristeza que nunca tinha visto antes. A tristeza de um pai que finalmente entendeu que a filha que ele criou, que ele amou, que ele se sacrificou para dar uma vida melhor, não se importava o suficiente para estar ali quando ele mais precisou. 6 meses depois da cirurgia, Osvaldo teve uma recaída. O coração dele, já frágil, não aguentou. Ele partiu numa madrugada de abril de 2018 dormindo, sem dor, sem sofrimento. Eu estava do lado dele, segurando a mão dele, como fiz durante quase 40 anos de casamento. Senti quando a mão dele relaxou na minha.
Senti quando ele foi embora. Beatriz chegou para o velório no dia seguinte. Chorou nos braços das pessoas certas, disse as palavras certas, interpretou o papel de filha devastada. Ficou 2 dias resolvendo burocracia e depois voltou para São Paulo. Eu fiquei sozinha. Sozinha numa casa vazia, com 40 anos de lembranças. Todo mundo achava que eu ia vender a empresa e me aposentar. O que uma viúva de 60 anos ia fazer comandando uma rede de lojas? As pessoas me olhavam com pena, ofereciam ajuda. Mas elas não me conheciam. Não sabiam que era eu quem sempre foi a verdadeira cabeça por trás daquele negócio. Osvaldo era o rosto, o vendedor carismático. Mas eu era o cérebro. Era eu quem negociava com bancos, fechava contratos, tomava as decisões difíceis. Em vez de vender, eu expandi. Contratei um gerente competente, profissionalizei a gestão, implementei sistemas modernos. Cortei gorduras, renegociei contratos, abri filiais em cidades estratégicas. Em 3 anos, a empresa dobrou. Em 5 anos, eu tinha 8 lojas e 2 centros de distribuição. E então veio a proposta que mudou tudo. Um grande grupo empresarial de São Paulo, um dos maiores do setor de construção civil do país, queria expandir para o interior. Eles pesquisaram o mercado, analisaram os concorrentes e chegaram até mim. Queriam comprar a Ferreira Materiais de Construção. Os executivos vieram me visitar de terno italiano. Sentaram na minha sala simples, olharam para a viúva de cabelo branco e ofereceram uma quantia que achavam que ia me fazer aceitar na hora. Eu ouvi tudo em silêncio. Fiz perguntas que eles não esperavam. Pedi os balanços deles, as projeções de mercado, os planos de expansão. Eles se entreolharam, surpresos. Não esperavam que a velhinha do interior entendesse de números. Uma semana depois, apresentei minha contraproposta. Não venda, mas fusão. Minha empresa seria incorporada ao grupo e eu entraria como sócia com participação significativa. Eles teriam o mercado do interior. Eu teria acesso ao capital deles. 3 meses de negociação. No fim, eles aceitaram, porque perceberam que eu conhecia aquele mercado melhor do que qualquer consultor. Marlene Dias Ferreira, a viúva que todo mundo subestimava, se tornou uma das maiores acionistas individuais de um grupo empresarial que faturava centenas de milhões por ano. E o mais importante, ninguém sabia, nem Beatriz. Continuei vivendo na mesma casa, usando as mesmas roupas, dirigindo o mesmo carro. As pessoas me viam na rua e achavam que eu era uma aposentada vivendo de pensão. E eu deixava que pensassem. Beatriz continuou achando que eu mal conseguia me manter. De vez em quando, depositava dinheiro na minha conta, para ajudar, com aquele tom de caridade. Eu agradecia e guardava numa conta separada. Ela não fazia ideia de quem eu tinha me tornado. Não fazia ideia de que a mãe que ela tinha vergonha controlava mais dinheiro do que ela jamais ia ver na vida. Mas depois daquela quinta-feira, depois de ouvir minha filha dizer que ia me declarar como morta, eu decidi que era a hora da verdade aparecer. Não como vingança. Foi sobre justiça e sobre mostrar para minha filha que ela havia cometido o maior erro da vida dela. Na manhã seguinte àquela noite terrível, acordei antes do sol nascer. Beatriz ainda não tinha voltado do jantar, ou talvez tivesse voltado tarde demais para eu ouvir. Não importava. Eu já tinha tomado minha decisão. Arrumei minha mala em silêncio, dobrei cada peça de roupa com cuidado, guardei os brincos da minha mãe no fundo da nécessaire. O vestido azul marinho ficou por último. Olhei para ele por um longo momento antes de colocar na mala. Aquele vestido representava tudo que eu tinha tentado ser para minha filha e tudo que ela tinha rejeitado. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Poucas palavras. Voltei para Ribeirão Preto. Cuide-se. Nem um beijo, nem um abraço, nem uma reclamação. Só isso. Às vezes o silêncio diz mais do que 1000 palavras. Peguei um táxi até a rodoviária e embarquei no primeiro ônibus disponível. 6 horas de viagem olhando pela janela, vendo o sol nascer sobre as plantações de cana, pensando no que eu ia fazer. Não era raiva que eu sentia. Era algo mais frio, mais calculado. Era determinação. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi ligar para a Dona Sônia, minha advogada. Sônia era mais do que minha advogada. Era minha amiga de mais de 20 anos,
uma das poucas pessoas que conhecia a verdadeira extensão dos meus negócios. Foi ela quem cuidou de toda a papelada da fusão, quem negociou os termos do contrato, quem garantiu que meus interesses fossem protegidos. Contei para ela o que tinha acontecido, cada detalhe, cada palavra que Beatriz tinha dito. Sônia ficou em silêncio do outro lado da linha por um longo momento. Depois disse, com aquela voz calma que ela usava quando estava furiosa por dentro: Marlene, o que você quer fazer? Eu já sabia a resposta. Pedi que ela investigasse uma coisa para mim. O escritório de advocacia onde Beatriz trabalhava prestava serviços para várias empresas. Eu queria saber se o Grupo Constrular, o grupo do qual eu era sócia, estava entre os clientes. A resposta veio no dia seguinte. Sim, o escritório de Beatriz prestava consultoria jurídica para o Grupo Constrular. E mais, minha filha era uma das advogadas responsáveis pelos contratos da área de expansão imobiliária, justamente a área onde minha participação era mais significativa. Sônia também me contou outra coisa. O presidente do conselho do grupo, Ricardo Mendes, era um nome que eu conhecia muito bem. Ricardo era meu primo de segundo grau, filho de uma tia distante que tinha se mudado para São Paulo nos anos 70. A gente tinha perdido contato há décadas, mas eu me lembrava dele como um menino magro e determinado que sonhava em ser grande. E ele tinha conseguido. Ricardo começou com uma pequena empreiteira, cresceu aos poucos e agora comandava um dos maiores grupos do setor no estado. Quando a fusão da minha empresa aconteceu, foi ele quem assinou do outro lado da mesa. Mas naquela época, nenhum de nós tinha feito a conexão familiar. Pedi para Sônia conseguir o telefone dele. Ela hesitou, perguntou se eu tinha certeza do que estava fazendo. Eu disse que nunca tive tanta certeza de nada na vida. Ricardo atendeu no terceiro toque. Quando eu disse meu nome, houve um silêncio. Depois uma risada de surpresa. Marlene? Marlene Dias? A prima lá de Ribeirão? Ele passou os minutos seguintes relembrando histórias da infância, de quando nossas famílias se visitavam nas festas de fim de ano. Deixei ele falar, e então contei a verdade. Contei que eu era a Marlene Dias Ferreira, a investidora do interior que tinha entrado no grupo na fusão de 3 anos atrás. Contei que eu era dona de uma das maiores participações individuais da empresa. Contei que eu era a viúva que todo mundo achava que vivia de pensão, mas que na verdade tinha construído um pequeno império em silêncio. Ricardo ficou mudo, completamente mudo. Eu quase podia ouvir as engrenagens girando na cabeça dele, conectando os pontos, entendendo o que aquilo significava. Quando ele finalmente falou, sua voz estava diferente, mais séria, mais respeitosa. Prima, por que você nunca disse nada? Por que não me procurou antes? Eu disse que não era uma pessoa de aparecer, que preferia trabalhar nos bastidores, deixar os resultados falarem por si, mas que agora precisava da ajuda dele para uma coisa. Contei sobre Beatriz. Contei que minha filha trabalhava no escritório que prestava serviços para o grupo. Contei sobre a humilhação, sobre as palavras, sobre a declaração de que eu estava morta. Não chorei. Apenas narrei os fatos. O silêncio de Ricardo durou quase 1 minuto inteiro. Quando ele falou, sua voz estava carregada de algo que parecia indignação. Prima, sua filha trabalha para a gente. A gente paga o escritório que paga o salário dela. E ela fez isso com você? Eu confirmei. E então fiz meu pedido. Não queria vingança. Não queria que Beatriz fosse demitida ou humilhada publicamente. Queria apenas uma coisa. Queria estar presente na próxima reunião importante entre o grupo e o escritório de advocacia. Queria que Ricardo me apresentasse como o que eu era. Uma conselheira, uma sócia, uma pessoa importante. E queria ver a reação da minha filha quando ela descobrisse a verdade. Ricardo concordou na hora. Disse que havia uma reunião agendada para a semana seguinte, onde o escritório apresentaria um parecer sobre novos contratos de expansão. Beatriz estaria presente. Ele faria questão de que eu também estivesse. Os dias que antecederam a reunião foram os mais longos da minha vida. Eu não conseguia dormir direito, não conseguia comer direito. Ficava imaginando a cena, ensaiando o que ia dizer, o que ia fazer. Mas toda vez que tentava planejar, minha mente ficava em branco. Algumas coisas não podem ser ensaiadas, precisam acontecer. Na segunda-feira marcada, acordei às 5 da manhã.
Tomei um banho demorado, lavei o cabelo, passei hidratante no corpo. Escolhi minhas roupas com cuidado. Um tailleur bege que eu tinha há anos, discreto, elegante, nada ostensivo. Coloquei os mesmos brincos de pérola da minha mãe que eu tinha usado naquela noite fatídica. E olhei no espelho. Vi uma mulher de 67 anos com cabelos brancos e rugas no rosto. Uma mulher que não parecia rica, que não parecia poderosa, que não parecia nada além de uma senhora comum do interior. E sorri, porque era exatamente assim que eu queria parecer. O motorista que Ricardo mandou me pegou às 7 da manhã. 3 horas de viagem até São Paulo. Tempo suficiente para eu repassar mentalmente tudo o que poderia acontecer. Quando chegamos ao prédio do Grupo Constrular, na Avenida Paulista, meu coração estava acelerado, mas minhas mãos estavam firmes. Ricardo me esperava na recepção. Quando me viu, veio me abraçar. Ele me levou até sua sala, ofereceu café e conversamos por quase 1 hora. Me mostrou fotos dos filhos, contou sobre os planos do grupo, pediu minha opinião sobre alguns investimentos. Às 10 horas, sua secretária avisou que os advogados tinham chegado. Ricardo olhou para mim. Pronta, prima? Respirei fundo e disse que sim. A sala de reuniões ficava no último andar. Era um espaço amplo, com mesa de vidro para 20 pessoas e uma parede inteira de janelas com vista para a cidade. Quando entramos, já havia cerca de 10 pessoas sentadas. Executivos do grupo de um lado, advogados do outro. E lá estava Beatriz. Minha filha estava sentada no meio da mesa, do lado dos advogados, com uma pasta de documentos na frente e um copo de água mineral ao lado. Usava um terno azul escuro, cabelo preso num coque elegante, maquiagem impecável. Parecia confiante, profissional, no controle, até me ver. Ricardo entrou primeiro, cumprimentando todos com apertos de mão e sorrisos. Eu entrei logo atrás, em silêncio, observando. Quando Beatriz levantou os olhos e me viu, sua expressão congelou. A cor sumiu do rosto dela. O copo de água que ela estava segurando tremeu na mão. Por um segundo, nossos olhares se cruzaram. No dela, eu vi pânico. No meu, ela deve ter visto apenas calma. Uma calma que eu não sabia que tinha. Ricardo foi até a cabeceira da mesa e pediu a atenção de todos. Disse que antes de começar a reunião, queria fazer uma apresentação especial. Gesticulou na minha direção e disse: gostaria de apresentar Dona Marlene Dias Ferreira, uma das conselheiras mais importantes do nosso grupo e uma das maiores acionistas individuais da empresa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os advogados trocaram olhares confusos. Os executivos assentiram com respeito. E Beatriz ficou paralisada, como se tivesse levado um choque elétrico. Ricardo continuou, com um tom casual que escondia uma precisão cirúrgica. Dona Marlene é uma referência no setor de materiais de construção no interior paulista. Foi ela quem construiu a rede que se fundiu conosco há 3 anos, e é ela quem nos assessora nas estratégias de expansão regional. Sem a experiência e o conhecimento dela, não estaríamos onde estamos hoje. Ele fez uma pausa, olhou ao redor da mesa e então disse algo que me pegou de surpresa. Aliás, que coincidência curiosa. Dona Marlene é de Ribeirão Preto. Doutora Beatriz, a senhora não é de lá também? Todas as cabeças se viraram para minha filha. Beatriz estava branca como papel. Suas mãos tremiam visivelmente sobre a mesa. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Tentou de novo e conseguiu apenas um murmúrio. Sim, sou de lá. Ricardo sorriu, como se não percebesse o desconforto dela. Que mundo pequeno, não? 2 mulheres de Ribeirão Preto, cada uma bem-sucedida na sua área, sentadas na mesma mesa. Vocês se conhecem? O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Eu olhei para minha filha. Vi o terror nos olhos dela, a vergonha, o desespero. Vi ela procurando uma saída, uma desculpa, qualquer coisa que a salvasse daquela situação. E por um momento, só por um momento, senti pena. Mas então lembrei das palavras dela. Meus amigos vão pensar que somos pobres. Você parece empregada doméstica. Vou dizer que você já faleceu. E a pena desapareceu. Respirei fundo e respondi, com a voz mais calma que consegui. Sim, nos conhecemos. Beatriz é minha filha. O impacto foi imediato.
Burburinhos, olhares surpresos, executivos se inclinando para cochichar uns com os outros. Os sócios do escritório de advocacia olhavam para Beatriz com expressões que misturavam surpresa e algo parecido com desconfiança. Beatriz estava à beira das lágrimas. Sua máscara de profissional confiante tinha desmoronado completamente. Ela me olhava como se estivesse vendo um fantasma. E, de certa forma, estava. Porque a mãe que ela conhecia, a mãe submissa e invisível, tinha deixado de existir. Ricardo quebrou o silêncio com um comentário leve. Mãe e filha trabalhando na mesma área. Que orgulho deve ser para a senhora, dona Marlene, ver sua filha seguindo seus passos. Eu apenas sorri e disse, muito orgulho. A reunião prosseguiu, mas Beatriz não conseguiu se concentrar. Suas mãos tremiam quando folheava os documentos. Sua voz falhava quando tentava explicar os pareceres jurídicos. Em determinado momento, um dos sócios dela teve que assumir a apresentação porque ela simplesmente não conseguia continuar. Eu assistia a tudo em silêncio, fazendo anotações ocasionais, concordando com a cabeça nos momentos apropriados. Não disse nada que pudesse humilhá-la ainda mais. Não precisava. A situação falava por si mesma. Quando a reunião terminou, 2 horas depois, Beatriz foi a primeira a se levantar. Murmurou uma desculpa sobre precisar fazer uma ligação urgente e praticamente correu para fora da sala. Os outros advogados trocaram olhares preocupados, mas ninguém disse nada. Ricardo me acompanhou até o elevador. No caminho, ele disse baixinho, Prima, foi mais difícil do que você imaginava? Eu pensei por um momento e respondi. Foi exatamente como eu imaginava. E isso é o que mais dói. Ele apertou minha mão e disse que eu era uma mulher extraordinária. Que poucos teriam a força de fazer o que eu fiz. Que ele estava do meu lado para o que precisasse. Agradeci e entrei no elevador. Quando as portas se fecharam, eu finalmente me permiti sentir. Não foi alívio. Não foi satisfação. Foi algo mais complexo, mais amargo. Era a sensação de ter feito o que precisava ser feito, mesmo que doesse. No saguão do prédio, Beatriz estava me esperando. Seu rosto estava manchado de lágrimas, a maquiagem borrada, o coque desfeito. Ela veio na minha direção com passos apressados, as palavras saindo em jatos desesperados. Mãe, por favor, me deixa explicar. Eu não sabia. Você nunca me contou. Como eu ia imaginar que... Eu levantei a mão, pedindo silêncio. E ela parou. Olhei nos olhos da minha filha, aquela mulher de 38 anos que eu tinha carregado no ventre, amamentado, criado, sustentado, e disse apenas, Beatriz, você não teve vergonha de mim porque achava que eu era pobre. Você teve vergonha de mim porque eu sou sua mãe. E isso nenhum dinheiro do mundo pode mudar. Virei as costas e saí do prédio, deixando minha filha chorando no saguão. O motorista me esperava lá fora. Entrei no carro e pedi que ele me levasse para casa. Na viagem de volta, olhando as plantações de cana passarem pela janela, eu finalmente chorei. Cheguei em Ribeirão Preto quando o sol já estava se pondo. A casa me esperava em silêncio, como sempre. Entrei, acendi as luzes, coloquei água para ferver. Os gestos automáticos de uma vida inteira morando sozinha. Enquanto o chá ficava pronto, meu celular não parava de vibrar. Mensagens de Beatriz, uma atrás da outra. Ligações que eu deixava cair na caixa postal. Áudios cada vez mais desesperados pedindo para eu atender, para eu responder, para eu dar uma chance de explicação. Não respondi nenhum. Tomei meu chá na varanda dos fundos, olhando para o quintal onde Beatriz tinha brincado quando criança. O balanço que Osvaldo tinha feito para ela ainda estava lá, enferrujado, coberto de folhas. Quantas vezes eu a empurrei naquele balanço, ouvindo ela rir e pedir mais alto, mamãe, mais alto. Parecia uma vida inteira atrás. Parecia outra pessoa. O celular vibrou de novo. Dessa vez era uma mensagem de texto. Mãe, por favor. Eu sei que errei. Preciso falar com você. Estou indo para Ribeirão amanhã cedo. Me espera. Li a mensagem 3 vezes. Depois coloquei o celular na mesa e continuei tomando meu chá. Beatriz chegou no dia seguinte, por volta das 10 da manhã. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi o carro estacionar na frente. Não fui até a porta. Continuei cortando os legumes, esperando. A campainha tocou. Depois tocou de novo.
Depois, ouvi a chave girando na fechadura. Ela ainda tinha uma cópia, de anos atrás. A porta se abriu e os passos dela ecoaram pelo corredor até a cozinha. Quando me virei, Beatriz estava parada na porta da cozinha. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Olheiras profundas, rosto inchado de chorar, cabelo preso de qualquer jeito. Ela usava jeans e uma camiseta simples. Eu não me lembrava da última vez que tinha visto minha filha sem roupa de grife. Ficamos nos olhando em silêncio por um longo momento. Ela esperando que eu dissesse algo. Eu esperando que ela encontrasse as palavras certas. Nenhuma de nós encontrou. Foi Beatriz quem quebrou o silêncio. Sua voz saiu fraca, tremida. Mãe, eu não sei por onde começar. Voltei a cortar os legumes. Respondi sem olhar para ela. Então não comece, senta. O almoço fica pronto em 1 hora. Ela sentou na cadeira da cozinha onde costumava sentar quando era criança. A mesma cadeira de madeira, o mesmo lugar na mesa. Por alguns minutos, ficou ali em silêncio, me observando cozinhar. Como nos velhos tempos, quando ela chegava da escola e ficava me fazendo companhia enquanto eu preparava o jantar. Mas não éramos mais aquelas pessoas. E essa cozinha não era mais aquele lugar. Beatriz começou a falar. As palavras saíam em jatos, atropeladas, misturadas com soluços. Disse que não sabia sobre a empresa, sobre a fusão, sobre nada. Disse que eu nunca tinha contado, que ela não tinha como adivinhar. Disse que se soubesse, nunca teria dito aquelas coisas. Disse que estava arrependida, que tinha sido a pior filha do mundo, que faria qualquer coisa para voltar atrás. Eu continuei cozinhando, ouvindo tudo sem interromper. Quando ela finalmente parou de falar, eu disse: Você não teria dito aquelas coisas se soubesse que eu era rica. É isso que você está me dizendo? O silêncio dela foi a resposta. Coloquei a faca na bancada e me virei para encará-la. Beatriz, você entende o que está dizendo? Você está me dizendo que só me trataria com respeito se eu tivesse dinheiro. Que a humilhação estava justificada porque você achava que eu era pobre. Ela começou a chorar de novo. Disse que não era isso, que eu estava entendendo errado, que ela me amava independente de qualquer coisa. Mas as palavras soavam vazias. Soavam como desculpas de alguém que foi pego, não de alguém que genuinamente entendeu o que fez. Sentei na cadeira em frente a ela. Olhei nos olhos da minha filha e disse, com toda a calma que consegui reunir: Beatriz, eu passei 38 anos da minha vida cuidando de você. Trabalhei de madrugada para pagar sua escola. Vendi coisas para pagar sua faculdade. Aguentei em silêncio cada vez que você teve vergonha de mim. Cada vez que você mentiu sobre quem eu era. Cada vez que você me tratou como um estorvo. Ela tentou me interromper, mas eu levantei a mão. Deixa eu terminar. Eu fiz tudo isso porque você é minha filha e eu te amo. Esse amor nunca dependeu de você me amar de volta. Nunca dependeu de você ter orgulho de mim. Mas o que aconteceu naquela noite, aquilo foi diferente. Você não só teve vergonha de mim. Você me declarou como morta para seus amigos. Você me apagou da sua vida como se eu fosse um erro que precisava ser escondido. As lágrimas escorriam pelo rosto de Beatriz, mas eu continuei. Eu posso perdoar a vergonha. Posso perdoar a distância. Posso até perdoar as mentiras. Mas eu não consigo fingir que aquela noite não aconteceu. Não consigo voltar a ser a mãe que aceita qualquer migalha de afeto só para não perder você. Essa mãe não existe mais. Beatriz soluçava agora, o corpo inteiro tremendo. Entre os soluços, ela perguntou: Então acabou? Você não quer mais ser minha mãe? A pergunta me doeu mais do que qualquer coisa que ela tinha dito antes, porque mostrava que, mesmo agora, ela não entendia. Eu sempre vou ser sua mãe, Beatriz. Isso não muda. O que muda é a nossa relação. Se você quiser fazer parte da minha vida daqui para frente, vai ter que ser diferente. Vai ter que ser baseado em respeito, não em conveniência. Vai ter que me ver como pessoa, não como alguém que existe só para servir você. Ela perguntou o que precisava fazer. Como se houvesse uma lista de tarefas. Um passo a passo para consertar o que ela tinha quebrado. Eu disse que não sabia. Que algumas coisas não têm manual de instruções, que ela ia ter que descobrir sozinha se realmente queria mudar ou se estava apenas tentando limpar a barra. O almoço ficou pronto, mas nenhuma de nós tinha fome.
Beatriz ficou mais algumas horas, tentando puxar conversa, tentando reconectar. Mas havia um muro entre nós agora. Um muro que ela mesma tinha construído, tijolo por tijolo, ao longo de anos de desprezo disfarçado de normalidade. Quando ela foi embora, no final da tarde, me abraçou na porta e disse que me amava. Eu respondi que também a amava. E era verdade. Mas amor não é a mesma coisa que confiança. E confiança, uma vez quebrada, leva muito tempo para ser reconstruída. Nos dias seguintes, soube por Ricardo o que estava acontecendo no escritório de advocacia. A notícia de que Beatriz era filha da maior acionista individual do grupo tinha se espalhado como fogo. Os sócios estavam furiosos, não comigo, mas com ela. Achavam que ela tinha escondido a informação de propósito, que havia conflito de interesse nos contratos que ela tinha trabalhado. Uma semana depois da reunião, Beatriz foi chamada para uma conversa com os sócios principais. Ricardo me contou que ela saiu da sala em lágrimas. Não foi demitida, mas foi afastada de todos os casos relacionados ao Grupo Constrular. Uma mancha na carreira que ela tinha construído com tanto cuidado. Parte de mim sentiu uma pontada de culpa. Afinal, eu sabia que aquilo podia acontecer. Sabia que minha presença naquela reunião teria consequências para ela. Mas a culpa durou pouco, porque eu não tinha feito nada além de aparecer e dizer a verdade. As consequências vieram das escolhas dela, não das minhas. Beatriz me ligou naquela noite, chorando, contando sobre o afastamento. Disse que a carreira dela estava arruinada, que os colegas olhavam para ela de forma diferente, que ela não sabia como ia se recuperar. Esperava que eu fosse consolá-la, talvez até interceder por ela junto a Ricardo. Eu escutei tudo em silêncio. Quando ela terminou, disse apenas: "Sinto muito que você esteja passando por isso, filha, mas não posso fazer nada. Você vai ter que encontrar seu próprio caminho." Ela desligou sem dizer mais nada. As semanas seguintes foram estranhas. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava pensando em Beatriz o tempo todo. Não estava me perguntando se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, se eu deveria ligar. Era como se um peso que eu carregava há décadas tivesse sido finalmente colocado no chão. Comecei a fazer coisas que tinha adiado por anos. Me inscrevi num curso de pintura em aquarela. Voltei a frequentar a igreja do bairro pela companhia das outras senhoras. Comecei a caminhar todas as manhãs no parque, vendo o sol nascer. Ricardo me convidou para participar mais ativamente do conselho do grupo. Disse que minha experiência era valiosa demais para ficar só em reuniões esporádicas. Aceitei. Passei a ir para São Paulo 2 vezes por mês, participando de decisões importantes, dando minha opinião sobre estratégias de expansão. Nas reuniões, eu era tratada com respeito. As pessoas ouviam quando eu falava, consideravam minhas sugestões, me viam como alguém que tinha algo a contribuir. Era uma sensação nova. Uma sensação que eu nunca tinha experimentado na minha própria família. 2 meses depois do incidente, Beatriz apareceu novamente em Ribeirão Preto. Dessa vez, não veio chorando nem pedindo perdão. Veio com uma postura diferente, mais contida, mais humilde. Sentamos na sala tomando café, e ela me contou o que tinha acontecido desde a última vez que nos vimos. O afastamento no escritório tinha sido difícil, mas ela tinha usado o tempo para refletir. Começou a fazer terapia, algo que eu sempre tinha sugerido, mas ela sempre recusou. Estava revisando suas prioridades, questionando as escolhas que tinha feito. Disse que tinha passado a vida inteira correndo atrás de uma imagem de sucesso que ela mesma não sabia de onde tinha vindo. Queria ser rica, queria ser respeitada, queria ser admirada. E em algum momento dessa corrida, tinha perdido de vista as coisas que realmente importavam. Tinha perdido de vista a mim. Eu escutei sem interromper. Quando ela terminou, perguntei: "E agora? O que você quer, Beatriz?" Ela pensou por um momento antes de responder. Disse que queria reconstruir nossa relação. Não do jeito que era antes. Ela entendia que isso não era possível, mas de um jeito novo, mais honesto, mais real. Disse que sabia que ia levar tempo, que ia ser difícil, que talvez eu nunca confiasse totalmente nela de novo, mas queria tentar. Olhei para minha filha. Vi nela, pela primeira vez em muito tempo, a menina que eu tinha criado. Não a advogada ambiciosa, não a mulher que tinha vergonha da mãe.
Mas a menina que um dia me olhou com olhos brilhantes e disse que eu era a melhor mãe do mundo. Essa menina ainda existia em algum lugar, enterrada sob camadas de ambição e insegurança, mas ainda ali. Eu disse que estava disposta a tentar, mas que seria no meu ritmo, nas minhas condições, que eu não ia mais me anular para agradá-la, não ia mais fingir que estava tudo bem quando não estava. Se ela quisesse fazer parte da minha vida, ia ter que aceitar a Marlene que eu era de verdade. Não a mãe perfeita que ela inventou, nem a mãe vergonhosa que ela quis esconder, mas a mulher real, com defeitos e qualidades, que tinha tanto direito de existir quanto qualquer outra pessoa. Beatriz concordou. Disse que era justo, que era mais do que ela merecia. Naquela tarde, fizemos algo que não fazíamos há anos. Cozinhamos juntas. Ela me ajudou a preparar um bolo de laranja, a receita da minha mãe que Ricardo tinha mencionado. Ficamos lado a lado na cozinha, medindo ingredientes, misturando a massa, conversando sobre coisas pequenas. Não foi um momento de reconciliação completa. Não foi um final feliz de novela. Foi apenas um primeiro passo, hesitante e imperfeito, em direção a algo que talvez pudesse ser reconstruído. Quando o bolo ficou pronto, cortamos 2 fatias e comemos na varanda, olhando para o quintal. O balanço enferrujado ainda estava lá, testemunha silenciosa de uma infância que parecia pertencer a outra vida. Beatriz disse de repente: "Mãe, me desculpa por ter tido vergonha de você. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Eu deveria ter visto isso antes." Eu não respondi. Apenas segurei a mão dela e continuei olhando para o quintal. Algumas palavras chegam tarde demais para apagar a dor, mas às vezes elas chegam a tempo de começar algo novo. Naquela noite, depois que Beatriz foi embora, eu sentei na sala e olhei para a foto de Osvaldo na estante. Meu marido, meu parceiro de uma vida inteira, que tinha partido sem ver a mulher que eu me tornaria. Falei com ele em silêncio, como fazia às vezes quando a saudade apertava. Contei sobre a reunião, sobre Beatriz, sobre tudo o que tinha acontecido. E imaginei o que ele diria. Provavelmente diria que eu tinha sido corajosa. Provavelmente diria que estava orgulhoso. Provavelmente diria que sempre soube que eu era capaz de muito mais do que eu mesma acreditava. E talvez, pela primeira vez, eu começasse a acreditar também. 2 anos. Parece pouco quando a gente fala assim, mas 2 anos podem mudar uma vida inteira. Hoje é uma manhã de domingo, e estou sentada na varanda do meu apartamento novo, 2 quartos no centro de Ribeirão Preto com vista para a praça principal. Vendi a casa onde criei Beatriz há 1 ano. Não por necessidade, mas por escolha. Aquela casa tinha memórias demais. Algumas boas, muitas dolorosas. Precisava de um lugar que fosse só meu, onde eu pudesse começar de novo. O apartamento é pequeno, mas é exatamente do tamanho que eu preciso. Uma sala aconchegante, uma cozinha onde preparo minhas refeições com calma, um quarto que arrumei do meu jeito. Na estante da sala, coloquei as fotos que importam. Osvaldo e eu no dia do nosso casamento. Beatriz bebê nos meus braços e uma foto nova, tirada no último Natal, onde estamos as 2 juntas, sorrindo de verdade. Às vezes ainda penso naquela noite de outubro, 2 anos atrás. A noite em que minha filha me olhou nos olhos e disse que ia me declarar como morta para os amigos. A noite em que eu tirei meu vestido azul marinho, guardei na mala e decidi que nunca mais seria invisível. Aquele vestido, aliás, ainda existe. Está pendurado no meu armário, no fundo, onde eu quase nunca olho. Não consigo jogar fora, mas também não consigo usar. É como uma cicatriz de tecido. Me lembra de onde eu vim e de quem eu me tornei. Lembro também do dia da reunião no escritório do Grupo Constrular. Lembro de entrar naquela sala e ver Beatriz do outro lado da mesa. Lembro da cor sumindo do rosto dela, das mãos tremendo, do silêncio que pareceu durar uma eternidade. Mas tem um detalhe daquele dia que eu nunca contei para ninguém. Quando entrei na sala de Ricardo, antes da reunião começar, vi uma foto na mesa dele. Uma foto emoldurada, pequena, que ele tinha colocado ali especialmente para aquele dia. Era uma foto minha. Não era uma foto recente. Era uma foto antiga, de quase 30 anos atrás, tirada na inauguração da 3ª filial da nossa loja. Eu estava de avental, sorrindo para a câmera, com Osvaldo do meu lado e Beatriz, ainda adolescente, ao fundo.
Ricardo tinha encontrado essa foto nos arquivos antigos da empresa e mandou emoldurar. Quando Beatriz entrou na sala e se sentou, aquela foto estava bem na linha de visão dela. Ela deve ter visto, deve ter reconhecido, mas naquele momento acho que não conseguiu processar. Só depois, muito depois, ela me contou que a primeira coisa que pensou quando viu a foto foi: essa mulher parece com a minha mãe. E era a mãe dela. A mãe que ela tinha vergonha de apresentar, congelada numa foto de 3 décadas atrás, sorrindo na mesa do presidente de uma das maiores empresas do estado. Ricardo me disse depois que colocou a foto de propósito. Queria que Beatriz visse antes mesmo de eu entrar na sala. Queria que ela começasse a juntar as peças sozinha, que sentisse o peso da descoberta aos poucos. Ele disse que foi a forma dele de me defender sem precisar dizer uma palavra. Às vezes a justiça vem em silêncio, às vezes ela vem numa foto antiga, emoldurada, colocada no lugar certo, na hora certa. Nesses 2 anos, muita coisa mudou. Eu mudei. Beatriz mudou. Nossa relação mudou. Continuo participando do conselho do Grupo Constrular. Vou para São Paulo 1 vez por mês agora. Participo das reuniões importantes. Dou minha opinião quando pedem. E às vezes quando não pedem também. Os executivos mais novos me chamam de Dona Marlene, com um respeito que eu ainda estou aprendendo a aceitar. Não estou acostumada a ser vista. Passei tantos anos invisível que a visibilidade às vezes me assusta. Ricardo se tornou mais do que um primo reencontrado. Se tornou um amigo. A gente almoça junto quando estou em São Paulo, conversa sobre negócios, sobre família, sobre a vida. Ele me apresentou para os filhos dele, que me chamam de Tia Marlene, e me tratam como se eu sempre tivesse feito parte da família. É engraçado como a vida funciona. Eu passei décadas me sentindo sozinha na minha própria família, e agora encontrei acolhimento em pessoas que mal conhecia. Beatriz e eu nos falamos toda semana agora, às vezes por telefone, às vezes por mensagem, às vezes pessoalmente quando ela vem me visitar. Nossa relação não é perfeita. Acho que nunca vai ser. Tem uma cicatriz ali que não desaparece completamente. Mas aprendemos a conviver com ela. Ela continua trabalhando no mesmo escritório de advocacia, mas em outra área agora. O afastamento dos casos do Grupo Constrular foi difícil no começo, mas ela transformou isso em oportunidade. Começou a se especializar em direito de família, ironicamente. Disse que queria trabalhar com algo que tivesse mais significado do que contratos corporativos. A terapia ajudou muito. Ela ainda faz, toda semana, e às vezes me conta o que está descobrindo sobre si mesma. Descobriu que a vergonha que sentia de mim não era realmente sobre mim, era sobre ela, sobre a menina que cresceu com medo de não ser suficiente, de não pertencer, de ser julgada pelas origens. Descobriu que passou a vida inteira tentando ser alguém que ela achava que precisava ser, em vez de ser quem ela realmente era. Não sei se entendo completamente. Eu nunca tive vergonha de quem eu era. Tinha vergonha de não ter dinheiro, de não ter estudo, de não poder dar mais para minha filha. Mas nunca tive vergonha do meu trabalho, das minhas mãos calejadas, do cheiro de loja que ficava na minha roupa. Para mim, aquilo era prova de que eu estava lutando. Para Beatriz, era prova de que ela vinha de um lugar que ela queria esquecer. Somos pessoas diferentes, criadas em tempos diferentes, com medos diferentes. Talvez eu nunca vá entender completamente o que se passava na cabeça dela, mas não preciso entender para perdoar. O perdão veio aos poucos, sem eu perceber. Não foi uma decisão, foi um processo. Um dia eu acordei e percebi que não sentia mais raiva quando pensava naquela noite. Sentia tristeza, sim. Sentia uma pontada de dor que talvez nunca vá embora completamente. Mas a raiva tinha ido. No último Natal, Beatriz veio passar uma semana comigo. Ela dormiu no quarto de hóspedes do apartamento, ajudou a preparar a ceia, me acompanhou na missa da meia-noite. Na manhã do dia 25, acordamos cedo e fizemos café da manhã juntas. Em algum momento, enquanto eu preparava o pão de queijo e ela cortava as frutas, ela parou e me olhou. Ficou me olhando por um longo momento, em silêncio, até que eu perguntei se estava tudo bem. Ela disse: "Mãe, você é linda." Eu ri, achando que era brincadeira. Disse que estava de pijama velho, cabelo despenteado, sem maquiagem nenhuma, longe de estar linda. Mas ela continuou séria.
disse. Não estou falando da aparência. Estou falando de você. Do jeito que você existe. Do jeito que você se movimenta. Do jeito que você sorri. Você é linda por dentro. E eu passei a vida inteira cega demais para ver. Não sei o que responder. Fiquei parada, com a forma de pão de queijo na mão, sentindo as lágrimas subirem. Beatriz veio até mim e me abraçou. Ficamos assim por um longo tempo, abraçadas na cozinha, sem dizer nada. Algumas coisas não precisam de palavras. Algumas coisas só precisam de presença. Quando o bolo de laranja ficou pronto, a receita da minha mãe que virou tradição entre nós agora, sentamos na varanda para comer. O sol da manhã entrava pelas janelas, iluminando tudo com aquela luz dourada de fim de ano. Beatriz olhou para mim e disse: Mãe, obrigada por não ter desistido de mim. Eu segurei a mão dela e respondi: Filha, mães não desistem. Mesmo quando doem. Mesmo quando querem. Mães não desistem. Ela apertou minha mão de volta e ficamos em silêncio, comendo bolo e olhando para a cidade lá embaixo. Às vezes penso no que teria acontecido se eu não tivesse ido àquela reunião. Se eu tivesse simplesmente engolido a humilhação, voltado para casa em silêncio, continuado sendo a mãe invisível que Beatriz achava que eu era. Provavelmente, nada teria mudado. Ela continuaria tendo vergonha de mim. Eu continuaria me diminuindo para caber na vida dela. E um dia, eu partiria desse mundo sem nunca ter sido vista de verdade pela minha própria filha. Mas eu fui. Eu entrei naquela sala, sentei naquela mesa e disse a verdade. E a verdade, mesmo quando dói, liberta. Não foi vingança, nunca foi. Foi libertação. Libertação de uma vida inteira tentando ser o que os outros queriam que eu fosse. Libertação da necessidade de ser amada a qualquer custo. Libertação da invisibilidade que eu mesma tinha aceito como meu destino. Aos 69 anos, eu finalmente sou livre. Livre para ser quem eu sou, com meus cabelos brancos e minhas roupas simples e meu jeito de falar. Livre para ocupar espaço, para ter voz, para ser vista. Livre para amar minha filha sem precisar me anular. Livre para exigir respeito sem culpa. O balanço enferrujado do quintal da casa antiga, aquele onde Beatriz brincava quando era pequena, eu trouxe para o apartamento. Mandei restaurar e coloquei na varanda. Às vezes, quando estou sozinha, eu sento nele e balanço devagar, olhando para o céu. E penso em Osvaldo. Penso no que ele diria se me visse agora. Acho que ele sorriria. Acho que ele diria: Eu sempre soube que você era capaz, Marlene. Sempre soube. Os brincos de pérola da minha mãe, aqueles que eu usei na noite da humilhação e na reunião da revelação, agora estão numa caixinha especial na minha cômoda. São os mesmos brincos que minha mãe usou no dia do casamento dela, que ela me deu no dia do meu casamento e que eu pretendo dar para Beatriz no dia em que ela se casar. Se ela se casar. Se ela quiser. Porque agora eu entendo que não posso controlar a vida dela. Só posso viver a minha da melhor forma possível e torcer para que ela encontre seu próprio caminho. Semana passada, recebi uma ligação de uma produtora de televisão. Queriam fazer uma reportagem sobre mulheres empreendedoras da terceira idade. Alguém tinha indicado meu nome. Eu recusei, educadamente. Não preciso de holofotes. Não preciso que o mundo saiba quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E isso é suficiente. Meu nome é Marlene Dias Ferreira. Tenho 69 anos. Sou viúva, mãe, avó de ninguém ainda, empresária aposentada, conselheira de uma empresa que fatura milhões e dona de um apartamento pequeno com vista para uma praça. Sou também a mulher que um dia foi declarada morta pela própria filha e que renasceu mais viva do que nunca. Se essa história me ensinou algo, foi isso. O amor verdadeiro não exige que você desapareça. O respeito verdadeiro não pede que você se diminua. E a família verdadeira é aquela que te vê, de verdade, e escolhe ficar. Minha filha me vê agora. Demorou 38 anos, mas ela finalmente me vê. E eu, pela primeira vez na vida, não estou mais tentando ser invisível. Quando olho para trás, para tudo que passei, para todas as lágrimas que engoli, para todas as vezes que me calei para não incomodar, eu não sinto arrependimento. Sinto gratidão. Gratidão por ter sobrevivido. Gratidão por ter encontrado forças que eu não sabia que tinha. Gratidão por ter chegado até aqui. E quando olho para frente, para os anos que ainda tenho pela frente, eu não sinto medo. Sinto curiosidade.
Curiosidade para ver quem mais eu posso me tornar. Que outras versões de Marlene ainda estão esperando para nascer. Porque se tem uma coisa que essa história me provou, é que nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para ser vista. Nunca é tarde demais para ser respeitada. Nunca é tarde demais para renascer. O silêncio que eu mantive naquela noite de outubro, quando minha filha me proibiu de ir ao jantar, foi o silêncio mais poderoso da minha vida. Foi o silêncio de uma mulher que finalmente entendeu que seu valor não depende de quem a reconhece. E quando a verdade finalmente veio à tona, ela não precisou gritar. Ela apenas entrou na sala, sentou na cadeira e deixou que todos vissem o que sempre esteve ali. Uma mãe, uma mulher, uma força que ninguém esperava. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.